Pensem comigo, como é que uma comunidade que nasce com ideais super progressistas defendendo a liderança feminina se transforma no completo oposto em questão de uma década? Hoje, a gente vai desvendar uma história fascinante sobre medo, fé e uma reviravolta radical na história religiosa dos Estados Unidos. Essa é a grande questão que vai guiar a nossa análise. Como uma igreja que começou de um jeito pode se tornar algo tão diferente e tão rápido? É um verdadeiro quebra-cabeça histórico e a gente vai montar as peças dele juntos. E que transformação, hein? É impressionante. De um lado, o adventismo original, progressista, com raízes abolicionistas fortes e com uma voz feminina profética bem no centro de tudo. Do outro lado, o que ele se tornou nos anos 1920, conservador, com uma liderança totalmente masculina e crenças muito bem definidas, bem rígidas. A mudança não poderia ser mais gritante. Para ter uma ideia, em 1910 havia cerca de 1.000 mulheres atuando como pastoras, editoras ou em outros cargos de liderança dentro da igreja. 1.000 mulheres em posições de influência, um número bem expressivo. E aí, 20 anos depois, em 1930, esse número caiu para praticamente zero. É isso mesmo, de 1.000 para quase nada. Como isso foi possível? Bom, para entender a gente precisa olhar para o que estava acontecendo no mundo ao redor da igreja. Para entender essa mudança, é essencial voltar no tempo, para aquele mundo caótico do pós-Primeira Guerra Mundial. Foi um período de tanto medo, tanta instabilidade, que a igreja se sentiu literalmente sob ataque, como se estivesse cercada por todos os lados. Porque, veja bem, o fim da guerra não trouxe paz. Pelo contrário, o que veio foi uma pandemia mortal, a gripe espanhola, uma onda de violência racial, repressão do governo contra supostos radicais e muita agitação trabalhista. A sensação era de que a sociedade estava simplesmente se desfazendo. E no meio desse caos todo, surge uma nova ameaça, mas dessa vez ideológica. Para os cristãos conservadores, era a tal da nova teologia, ou modernismo. Era vista como um ataque direto à autoridade da Bíblia, sabe? Colocando a razão humana acima da revelação divina e questionando milagres, doutrinas, tudo. Essa citação da época mostra bem o tamanho do medo. Não era só um debate teológico, entende? Era visto como uma batalha pela alma do cristianismo, uma tentativa de destruir a própria base da fé. E a pressão não era só interna, vinda da religião. O próprio governo dos Estados Unidos, por meio do que viria a ser o FBI, também estava de olho na igreja. As profecias dele sobre o fim do mundo levantaram suspeitas sobre o patriotismo do grupo, o que deixou os líderes adventistas ainda mais na defensiva. Ok, então, se sentindo cercada por ameaças por dentro e por fora, a liderança adventista começou a procurar um modelo de como reagir, e eles encontraram um aliado muito poderoso no movimento religioso que estava ganhando força por toda a América. Esse movimento era o fundamentalismo americano. E ele era militante, super organizado e inflexível na defesa do que eles consideravam as verdades essenciais do cristianismo. Para os líderes adventistas, que estavam sob pressão, aquilo parecia a armadura perfeita que eles precisavam. Os líderes adventistas ficaram fascinados pela defesa organizada e militante da fé que os fundamentalistas faziam. Eles admiravam a energia, a certeza do movimento e acabaram iniciando o que a fonte chama de um caso de amor unilateral. Basicamente, os adventistas passaram a se ver como os verdadeiros fundamentalistas. Só que essa aliança com o fundamentalismo teria consequências sociais bem profundas. Adotar essa mentalidade de batalha acabou levando a uma mudança drástica na cultura interna da igreja, principalmente na questão de gênero. E no centro dessa mudança estava o ideal do cristianismo muscular. A ideia era que a fé não podia ser algo mole ou feminino, mas sim forte, vigorosa, viril. A masculinidade e a religião se tornaram uma coisa só, uma resposta bem direta à ansiedade daquela época. E essa citação aqui resume perfeitamente a nova mentalidade. O grande ícone desse movimento, Theodore Roosevelt, virou o modelo ideal para o líder adventista, enérgico, viril. A igreja, na visão deles, precisava de dínamos humanos para espalhar sua mensagem final, a tal mensagem do terceiro anjo. O foco mudou da reflexão para a ação pura. Para as mulheres, as consequências foram diretas e bem severas. Com esse novo ideal masculino dominando a igreja, as oportunidades de liderança feminina foram simplesmente eliminadas, uma por uma. O papel da mulher foi completamente redefinido e confinado ao lar, encarregada de manter a pureza moral da família, enquanto os homens iam para a batalha pública pela fé. A segunda grande consequência dessa aliança foi teológica.
A luta contra o modernismo exigia clareza, unidade, o que levou a uma mudança fundamental na forma como a própria igreja enxergava suas crenças. Os primeiros adventistas tinham muito orgulho de serem aversos a credos formais, sabe? Eles valorizavam a busca contínua pela verdade. Mas a aliança com o fundamentalismo os levou a fazer exatamente o oposto: criar declarações de fé oficiais, fixas, para impor a ortodoxia e levantar um muro contra as ideias modernistas. E aqui a gente vê o quão direta foi essa influência. Não foi só inspiração, não, foi uma cópia quase literal. De um lado, os pontos da Conferência Fundamentalista, do outro, a Nova Declaração Adventista. Eles pegaram o esqueleto de 9 pontos dos fundamentalistas e simplesmente expandiram para 20, adicionando as doutrinas que eram só deles. Foi uma apropriação direta de estratégia e de estrutura. E esse período de transformação não foi só um desvio momentâneo, um soluço na história. As escolhas feitas naquela década turbulenta de 1920 deixaram um legado que durou e que moldou a igreja por muitas e muitas gerações. Então, o ponto central é esse: o alinhamento com o fundamentalismo foi o ponto de virada decisivo. Ele remodelou a postura social da igreja, os papéis de gênero, a identidade teológica, por quase todo o século XX, criando uma fratura bem profunda com as suas raízes pioneiras e progressistas. E tudo isso nos leva a uma última questão. A história do Adventismo nos anos 20 é um estudo de caso muito poderoso sobre como uma comunidade pode mudar radicalmente. Mas a pergunta é universal e ecoa até hoje. Como é que as ansiedades e as pressões de uma época moldam a identidade não só de uma igreja, mas de qualquer grupo, de uma nação, de uma instituição